Bom dia, Brasil! Vamos para o terceiro episódio da intervenção literária Lula Livre. Primeira, nós tivemos o prefácio do Raduan Assar. Na segunda, nós tivemos a leitura da contracapa. E hoje nós vamos falar sobre as orelhas desse livro. Vamos ver o que diz a orelha desse livro. As ciências humanas nos orientam a separar o indivíduo da figura pública em um personagem histórico. O exercício é essencial para evitar que a análise do contexto histórico seja contaminada por afetos da sociedade da época, dos meios de comunicação e, não raro, do próprio pesquisador. Esse cuidado é necessário porque é armadilha fácil confundir um homem com uma época, principalmente líderes políticos, religiosos ou personalidades com grande capacidade de mobilização. O que não significa, todavia, que determinado personagem jamais consiga dobrar o curso da história para outra trajetória. O faz, porém, com uma soma de forças e tensões coletivas que consegue catalisar e dar vetor. Nenhum outro personagem recente da história brasileira consegue ser tão exemplar desse constante jogo de forças quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O operário tornado sindicalista, tornado político, tornado presidente, representou a ascensão política da esquerda no país e o reposicionamento de toda uma classe social ante um novo projeto de nação. Lula se tornou um símbolo. Para uns, uniu as lutas de esquerda e criou um projeto político, democrático e plural. Para outros, foi a face da sensibilidade para com a miséria e a falta de oportunidades que mitigam parcela significativa do país. E para ainda outros, o chefe de uma suposta conspiração de efeitos maléficos ao Brasil. Não obstante a intensa melhora de todos os indicadores econômicos e sociais. Qualquer que seja o sumário escolhido, tem-se uma atribuição de um fenômeno amplo a um homem. Caberá, portanto, à história fazer a correta divisão entre o individual e o coletivo. Uma tarefa para mais tarde, quando os ânimos e os contextos estiverem decantados. Até lá, os autores deste livro se lançam à tarefa de ensaiar impressões, expressões e conclusões sobre a trajetória de Lula. São narrativas livres, necessárias ante o excesso de ruído que tem sido criado nos últimos anos. Passando por diferentes fases, dos anos de formação sindical ao pós-mandato presidencial, iremos descobrindo juntos, autores e leitores, que nossa compreensão do fenômeno Lula é, no fundo, uma história sobre nós mesmos. Intervenção literária Lula Livre. Amanhã, o quarto episódio. Não esqueça, a tarefa é você compartilhar para que essa história chegue a todo o Brasil. Obrigado e até amanhã.